Bom dia, boa tarde, e boa noite. Bem-vindos por estar aqui. Esse é o webinário sobre o papel da Banca Multilateral de Desenvolvimento. Meu nome é Patrícia Miranda, eu sou diretora da Rede de Justiça Social e esse webinário é organizado com o BRICS Policy Center, o Instituto de Economic Justice da África do Sul e pelo Gestos Brasil. Temos interpretação ao espanhol, inglês e português. Temos tradução para espanhol, português e inglês. Por favor, você selecione a língua da sua preferência na parte embaixo da sua tela. Vamos começar com o webinário. Nós achamos que um tópico que está em todas as agendas internacionais, as agendas globais, a Banca Multilateral de Desenvolvimento, tem um papel importante na economia global porque ajuda com financiamento e assistência técnica para projetos de desenvolvimento em países com renda baixa e países com renda média. Adicionalmente, pelo perto que estamos com os bancos multilaterais de desenvolvimento regional, também podem ter um papel mais importante em relação à crise para a Agenda 2030 e o financiamento da agenda climática. A situação de cada um dos bancos multilaterais no mundo é diferente e, de acordo com a governança de cada um, prioridades e políticas também pode ter uma influência na política dos nossos países. Desde o impulso de desenvolvimento sustentável até regulamentação, privatização, facilita- facilitação de eh, renda estrangeira. O G20 fez uma folha de rota e, nesse contexto de crise, é muito importante gerar os espaços de discussão em relação aos desafios dos bancos, que agora são os desafios maiores. Olhar o balanço entre o público e o privado, a governança em alguns casos, e, sobretudo, como poderia ser ter mais chegada na população e uma financiação mais justa, que é o mais urgente, o que os países em desenvolvimento precisam mais. Latin Dad fez muitos webinários para falar sobre temas que têm relação com o processo de G20, cuja presidente está no Brasil nesse ano, e é o último webinário desse ciclo de webinários que fizemos no ano em relação aos diferentes temas que são importantes, onde o G20 tem um papel importante. Eu vou apresentar os nossos panelistas. Temos a Karine Costa Vázquez, ela é coordenadora geral de reforma de bancos multilaterais de desenvolvimento no Ministério de Finanças do Brasil, e ela é a presidente do G20. E também vou apresentar o Esteban Pérez, ele é doutor e mestre em economia pela New School for Social Research, e ele é coordenador da unidade de financiamento para o desenvolvimento na Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL. E também vou apresentar ao Kamal Hamburu. Kamal é pesquisador em dívida e desenvolvimento em Institute for Economic Justice, África do Sul. Ele faz parte de coliderança para a organização do C20 na África do Sul o ano que vem. Também eu eh, peço desculpas para nossa quarta palestrante, do Riggs Policy Center. Ela teve um atraso pelo voo e ela pede desculpas pela situação. Agora eu vou começar e convidar a nossa primeira palestrante, Karin Costa Vázquez, do Brasil, do Ministério de Finanças. Karim, o
G20 impulsionou um roadmap para os bancos multilaterais de desenvolvimento. Desde o G20, quais são as iniciativas fortes que tem para fortalecer o papel e os bancos de desenvolvimento na região e também para o sul global? Muito obrigada, Karine. Muito obrigada, Patrícia, pelo convite para estar aqui nessa conversa. Eu acho que esse tipo de espaço é muito importante para que a gente possa discutir ações e soluções com atores diferentes. E o tempo é muito urgente para esse tipo de diálogo e ações. Todo mundo sabe que estamos chegando nos FATs e temos muito pouco tempo para atingir nossos compromissos. E nem não apenas apenas 17% dos SDGs foram atingidos. A grande maioria está estagnado desde da linha de base de 2015. Além do atraso na implementação, nós temos também um gargalo de financiamento crítico para os SDGs, e esse gargalo vem aumentando. Nós temos os dados que nos últimos 4 anos, o o gargalo de financiamento dos SDGs aumentou de 2,5 trilhões a 4 trilhões nesse dia de hoje. Nossos desafios não sem pequenos e precisamos todos juntos encontrar ações para revertir essa tendência. E agora eu gostaria de falar dos MGPs como um dos atores que impulsiona essas soluções e os grandes desafios que temos em frente de nós. E por quê? Os MGBs têm um papel tão importante para atingir os SDGs e fechar esse gargalo de financiamento. A primeira resposta é a questão de recursos, financiamento, que eles podem injetar de seus próprios recursos em diferentes projetos que atendem aos SDGs. Mas alguns papéis são menos discutidos. Além disso, tem atores críticos no compartilhamento de conhecimento. Alguns têm uma experiência de décadas na implementação desses trabalhos em várias regiões, e muitos desse conhecimento é muito importante para que a gente, eh entenda qual tipo de política e intervenção teve maior impacto, e que foi e como outros atores conseguem, eh, a atender ou enfrentar esses desafios. Então eles também têm recursos como atores privados, ou seja, essa questão é um elemento importante de por que as MGBs são atores tão importantes nesse esforço de atender as ODS. Então, atender as populações mais vulneráveis na pobreza com esse melhor atendimento, com esses saberes, é o que se busca. Nós sabemos que isso não é a solução completa para o problema. A solução é um esforço combinados de vários atores, mas esses atores têm sim um papel importantíssimo para superar esse gargalo. Sabendo isso, a presidência do G20, que está nas mãos do Brasil, tem um compromisso de fortalecimento desse papel. De superar esses desafios de conhecimentos.
não apenas fortalecendo os ODSs, mas também o fortalecimento da arquitetura financeira mundial. E sabemos que essa é uma das 3 prioridades colocada pela presidência do G20 brasileira esse ano, e essa arquitetura financeira mundial também está no centro, no coração das discussões que ocorrem essa semana em Nova Iorque. Eu estou falando com vocês de Nova Iorque, porque estamos terminando a semana das discussões da Assembleia Geral e as discussões do Pacto do Futuro. Ontem mesmo, o G20 se reuniu pela primeira vez na Assembleia Geral. E houve, então, a reunião dos ministros de Relações Exteriores, na Assembleia Geral, justamente para ter uma discussão mais ampla, não apenas com os membros do G20, mas também com outros atores dentro do sistema ONU, de como realmente implementar essas reformas. Sabendo que essa reforma de arquitetura financeira e fortalecimento das ODS como uma parte essencial dessa equação, nós focamos nessa questão, e a presidência do G20 esse ano envidou grandes esforços na redação de um documento do G20 para ODSs mais fortes, melhores e mais eficientes. E enfatizando o papel delas nessa arquitetura financeira mais ampla, é uma das maneiras que entendemos podemos realmente superar esses gargalos das próprias ODSs e dos recursos para elas. Então, que documento é esse? Ele, como eu falei, foi redigido de uma forma muito colaborativa e inclusiva durante o ano de 2024, tratando, apoiado no trabalho feito por presidências anteriores do G20, a Indonésia, a Índia, a Itália, mas também com consultas com os membros do G20 e com as próprias, MGPs e com a sociedade civil em geral. Ele tem ele apresenta uma série de recomendações que, que devem ser implementadas a partir do ano que vem, com, uma perspectiva temporal de até 2030 para implementar as reformas e como essas recomendações e ações podem contribuir para a Agenda de Desenvolvimento de 2030 com 3, hã, com 3 perspectivas. A primeira é aumentar a capacidade, o impacto, e nós, redigimos uma série de recomendações que se baseiam nessas 3 metas. E agora eu vou rapidamente dar alguns exemplos para vocês de algumas ações e recomendações que se realmente posicionam dentro dessas 3 recomendações gerais que buscam uma eficiência maior e uma implementação. Na primeira, que fala de recomendações sobre como as MGPs podem trabalhar de forma mais próxima com plataformas governamentais específicas e também formas de melhorar a horizontalização para expandir o escopo do projeto, também diferentes formas com que elas se harmonizem, em termos de normas sobre governança social, governança do meio ambiente. De um lado, quando estamos falando de aumentar a capacidade dessas instituições, estamos falando de reformas muito ambiciosas,
para implementar as recomendações que foram redigidas pelas presidências do G20 italiana, indonésia e indiana. Ou seja, vamos falando aqui de instrumentos, por exemplo, híbridos, como eles podem dar garantias aos investimentos de risco. Estamos falando também de recursos novos. E o processo que pode ser necessário para as MGBs para entender se eles são suficientes, os recursos que têm, para entregar as suas estratégias e compromissos com respeito à Agenda 2030. E a mais eficiente dessas ações para aumentar o impacto do desenvolvimento, pela primeira vez na presidência do G20, são feitas discussões e recomendações sobre avaliação e avaliação de projeto, que é uma questão relativamente nova para várias MGBs. Então, é importante os bancos e os países entenderem quais são os resultados dos dólares investidos ou vindos desses bancos. Qual é o impacto verdadeiro? O impacto no terreno, na realidade. E estamos falando também sobre como as instituições podem se organizar de forma melhor para refletir gênero e diversidade regional em seus diferentes níveis, e como essas decisões podem refletir as decisões e a governança, de que forma elas podem refletir de forma mais fiel as aspirações desses recortes. Quanto a gênero, especificamente, a representação de gênero nos bancos multilaterais de desenvolvimento, os números são bastante chocantes. Nós sabemos que nas MGBs, mais de 70% das cargos administrativos são de mulheres, e essa porcentagem diminui quanto mais alto se sobe na hierarquia institucional. E no Banco Mundial, especificamente, nos últimos 2 anos, a porcentagem de mulheres que ocupam posições de destaque caiu de 40% para 20%. Então, as recomendações sobre desse pilar de efetividade também se debruça sobre essa questão. Como podemos aumentar a representatividade de mulheres e representatividade de segmento na organização como todo, e como também partirmos de uma perspectiva mais baseada em gênero nos nossos projetos e ações. Bom, eu dei uma visão geral. Então, sobre o que é, né, esse nosso roadmap, né, essas nossas recomendações, nós estamos quase terminando esse nosso, digamos, roteiro ou plano. Nós estamos o governo está, na verdade, sob sigilo até o final do mês. Esperamos que ele seja aprovado até a reunião da reunião dos ministros de finanças no final de outubro, e até a reunião dos líderes do G20 em novembro, na cúpula. Bom, a segunda questão, eu falei desse nosso roteiro, desse nosso famoso roadmap. A segunda questão que eu gostaria de falar, eu tenho ainda um pouco de tempo, Patrícia, então eu gostaria de falar sobre como esse documento, e de forma mais ampla, as discussões que estamos vendo sobre esse processo de reforma, de redesenho dentro do G20 como uma das prioridades da presidência brasileira, né, e as discussões mais amplas que estamos vendo, como incluindo na ONU. Então, como isso se relaciona com outros processos e fóruns que também eles estão debatendo a reforma financeira internacional e o fortalecimento dos GBs. Agora, os membros da ONU aprovaram o Pacto para o Futuro, que inclui uma chamada para os membros da ONU
para redesenhar essa arquitetura financeira internacional. A chamada para a ação foi aprovada ontem pelos membros do G20, 20 membros de relações exteriores em uma reunião aprovaram esse documento, e ele também traz várias chamadas para os membros do G20 redesenharem o Conselho de Segurança da ONU, várias instituições do sistema ONU e também as instituições MGBs, as instituições, várias camadas da ONU. Esses redesenhos e reformas são bastante importantes, proeminentes em vários processos, em vários espaços. E eu realmente creio que muito do sucesso no desenho de ações orientadas para resultados depende da exploração das sinergias e entre iniciativas e esforços nesses diferentes espaços e mobilizando a ação dessa forma convergente. No caso específico do processo G20 e a conexão dele entre o Fórum para Desenvolvimento, o fórum que vai acontecer ano que vem na Espanha, eu vejo várias sinergias ocorrendo entre o que nós estamos propondo no nosso documento, no nosso roteiro, e essas discussões mais amplas dentro do sistema ONU, levando a essa reunião ano que vem. Se olharmos os 3 pilares desse nosso roteiro, eu acho que uma das discussões possíveis, que se conecta muito bem com as discussões entre os processos FFT e G20, é a mitigação de riscos de moedas e recursos internacionais. Nós temos angariado muito apoio dos membros do G20 esse ano, por diferentes razões. Essas medidas ajudam a diminuir os custos de transações e de e também ajudam os investidores a mitigar seus riscos. Dessa forma, cria incentivos para que eles invistam em diferentes projetos nos países em desenvolvimento. Vemos que essas discussões também ocorrem no contexto da ONU e dos processos do FFD. O pilar mais importante quando falamos da aumentar a capacidade de empréstimo dos MDBs, eu vejo que uma dessas sinergias dos 2 processos realmente fala sobre o aumento dos recursos disponíveis através da implementação da recomendação CAP. E aqui eu gostaria de trazer alguns números para vocês da presidência do G20 desse ano. Nós tivemos 15 MGBs que implementaram essas recomendações, se recomendado a 9 no ano passado, sob a presidência da Índia. E nós vimos que existem 357 bilhões de dólares que foram criados em termos de recursos adicionais para empréstimo voltado para os MDBs na década que vem. Para a década que vem, se comparados a 200 bilhões no ano passado. Isso nos mostra que as MDBs estão sendo muito seriamente consideradas no escopo das recomendações do CAF, e com essa seriedade, elas estão criando um volume maior de empréstimos e, portanto, ajudando a atender as ODSs. Esse é um outro ponto de um avanço contínuo dessas recomendações do CAF, é mais um ponto de sinergia entre os processos do G20 e FFD. Quanto a capitais híbridos, também é um ponto de sinergia. Existem muitas discussões especificamente voltadas sobre a recanalizamento dos SDRs para os ODSs, que foram recursos alocados pelo
IMF, e isso foram demandas de diferentes países em diferentes esferas, incluindo o G20, a ONU e outros. Dentro do contexto especificamente do G20, a presidência do Brasil não apenas facilita o lançamento desse mecanismo de uma forma em escala para o reendereçamento para os SDRs, mas também explorando as formas pelas quais esse mecanismo pode financiar iniciativas da luta global contra a fome e pobreza, que é mais uma iniciativa do presidente Lula e a presidência do G20. Para terminar, um outro pilar desse nosso documento de efetividade são as sinergias potenciais também com o processo FFD. Vejo também o impacto da mensuração do desenvolvimento, e nós vamos ver a necessidade de aumentar a avaliação de impacto ah, dentro das MGBs e também medidas que encorajam as MGBs para trabalhar como sistema. Que tipo de coordenação, que tipo de iniciativa conjunta pode ser usada para aumentar a capacidade individual de cada um e obter escala nas ações? Eu vou terminar aqui, então, apenas para ah, dizer que esse documento é uma contribuição essencial da presidência do G20 para a agenda de desenvolvimento mundial mais amplamente, e também que existem muitas sinergias que precisam ainda ser exploradas entre o G20 e outros espaços de desenho de política que discutem os redesenhos de políticas mundiais. Obrigada. Muito obrigada, Karim, pela clareza da sua apresentação e essa roadmap e pela explicação das sinergias com diferentes processos. Há pouco finalizou o financiamento para o desenvolvimento. Deixa a gente com a clareza, como eu chamo, esse quebra-cabeça de uma arquitetura financeira internacional e uma reforma importante dessa arquitetura, onde nós localizamos os bancos multilaterais de desenvolvimento. Muito obrigado, Karim. Agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso palestrante Esteban Pérez. Ele é nosso parceiro da LatinLat. Esteban, de América Latina, nós sempre temos uma brecha em financiamento. Quais são as perspectivas, desafios que a CEPAL analisou no papel que podem ter, especialmente nesse contexto de crise da América Latina, que tem renda de países de renda média, e qual poderia ser o papel nesse momento e nesse contexto sobre a banca multilateral na região para fechar essas brechas de financiamento? Muito obrigado, Patrícia, pelo convite. Obrigado à Latindad. Vou compartilhar a minha apresentação. Eu vou falar agora sobre as perspectivas de bancos multilaterais de desenvolvimento e seu papel no financiamento justo para o Sul global. Quais seriam o cumprimento de compromissos e quais. Bom, a estimativa é que a região
para cumprimento dos compromissos de ação climática, exigiria um investimento anual de entre 3,7% e 4,9% do PIB da América Latina do Caribe, entre 215 e 204 bilhões por ano até 2030, como vocês podem ver em tela. Por setor, quais seriam essas porcentagens em termos de mitigação e adaptação? Outra fato é que também as necessidades de financiamento estimadas para MPMEs, o Banco Mundial desenvolveu uma estimativa para regiões em desenvolvimento para essas MPMEs, dividindo-as em regiões, e o gargalo de financiamento para a América Latina, ele foi estimado em 217 milhões de dólares, bilhões de dólares. Então, o que os bancos multilaterais de financiamento podem fazer para superar esse gargalo? Uma das recomendações seria um aumento de capitalização. A maior parte dos bancos multilaterais de desenvolvimento aumentou seu capital. O IDB fez isso, recentemente o Banco Mundial há poucos anos, o Banco Central de Integração Econômica fez isso em 2020 e 2022, e também o Banco de Desenvolvimento Latino-Americano fez isso. A questão que pode ser investigada é a adoção de critérios mais flexíveis. A maior parte desses bancos é bastante conservador, porque ele precisa atrair investidores, precisa ter baixo risco dos seus investimentos e também precisam considerar as agências de credit rating, mas eu acho que a questão poderia ser o aumento dos empréstimos com critérios mais flexíveis. Isso já foi feito anteriormente para alguns países, quando os bancos multilaterais de desenvolvimento e alguns critérios foram adotados para compensar a classificação das International Rating Agencies, e esses bancos também têm um certo limite. A último, em agosto de 2021, o IMR lançou 50 bilhões de capital, mas isso não pode não ser o suficiente para superar o gargalo de desenvolvimento das ODSs. Como eu disse antes, a maior parte da discussão sobre financiamento para desenvolvimento no nível internacional focou em bancos de desenvolvimento multilateral e bancos de desenvolvimento regional, mas muito menos em bancos de desenvolvimento nacionais. E eu acho que esses últimos devem ser incluídos na discussão da arquitetura financeira internacional, já que eles têm limitações técnicas e institucionais, não têm a mesma capacidade de empréstimo, por exemplo, em termos de mudança climática. ah, o acesso deles é limitado a fontes de financiamento de baixo custo, capital de longo prazo insuficiente, falta de experiência, de capacidade técnica para ter acesso a fundos para elaborar projetos de modo que possam se alinhar à oferta de financiamento. Existem a comunicação entre as instituições naturais é pequena
E a comunicação entre os 3 tipos de banco, ela é pequena, mas isso precisa ser encorajado e fortalecido. E eu acho que uma cooperação entre esses 3 tipos de banco permitiria os bancos nacionais de desenvolvimento a superar as suas limitações e a trabalhar de uma forma fortalecida com o desenvolvimento regional e multilateral. Uma questão importante para considerarmos na América Latina é que os bancos regionais de desenvolvimento, eles, têm muita preponderância na questão de empréstimo para o BID e Banco Mundial. Aqui no gráfico vemos a evolução do financiamento para a América Latina pelo bancos regionais, que é o Banco de Integração Latino-Americana e os outros aqui em tela. E esse aumento ocorreu em 2005 e realmente se fortalecer após a crise. Esses bancos têm sim uma função de liderança em questão de empréstimos. Quando falamos dos bancos multilaterais nessa região, é importante colocar da mesmo nível os bancos subregionais e esses bancos nacionais, de forma a aumentar sua capacidade de empréstimo. Eu gostaria então de terminar falando dos mandatos de desenvolvimento. O mandato deles, desses bancos em geral, ele é, ditado pelas imperfeições do mercado. Essas falhas de mercado, eh, oco esse problema é o seguinte: se estamos definindo o a ação desses bancos apenas em função de falhas de mercado, essas distorções terminam limitando a ação deles. As 2 principais falhas de mercados que se articulam aos mandatos desses bancos primeiro, as distorções do mercado financeiro e dentro das quais, elas restringem a oferta de crédito, particularmente por causa da assimetria de informação, e, em segundo lugar, externalidades positivas de determinados investimentos que tornam os projetos socialmente lucrativos pouco atraentes do ponto de vista do investidor individual. E eu acho que essas 2 falhas são aquelas que orientam os mandatos desses bancos e o foco deles, tanto os regionais e os nacionais. Como podemos ver aqui, os empréstimos aprovados pela CAF por setor econômico, vemos aqui que os números são para 2007, 2022. Ah, esses números vieram do relatório anual da CAF e podemos ver, evidentemente, que o foco cai sobre infraestrutura, basicamente transporte, armazenagem, comércio, serviços sociais, educação, saúde, energia, e muito menos sobre outro tipo de intervenção. Evidentemente, isso é em razão da ideia que os países em desenvolvimento não têm capital. E também, como eu disse antes, e outras questões que os investimentos diferentes podem não ter recursos atraentes, que sejam atraentes para esses bancos. Tal então talvez, seja importante que esses investimentos sejam guiados de outra forma. O mesmo acontece para os bancos de desenvolvimento de escopo nacionais. Aqui em tela vemos a tabela que classificou os bancos nacionais de desenvolvimento. Temos um pouco menos de 100 de instituições latino-americanas por mandato. Então vemos aqui o foco em agricultura, flexibilidade de
domicílios, infraestrutura e outras, mas eles têm uma orientação específica. E o mandato, vamos dizer, dos bancos de desenvolvimento nacional na América Latina, e se pensarmos no Lafins, no México, que se orientava mais para os projetos de desenvolvimento estrito, agora fizeram uma limitação da sua atividade para as SMEs. E, em geral, os estudos que fazem o monitoramento desse fluxo de empréstimo mostrou que o escopo de ação deles é limitado e a porcentagem de captação é de, no máximo, 14% dos SMEs da população no total, com alguns instrumentos limitados em termos de escopo. Por exemplo, algumas ações que foram muito importantes durante a pandemia, como garantias sociais, eh, que ocorrem na Europa por causa do em países que têm alto PIB, que chega a mais de 1% a 2% do PIB nacional, na América Latina está abaixo do limite de 1%. Então, para finalizar, esses gargalos de financiamento são imensos, estão sendo feitos esforços muito grandes e o papel dos bancos de desenvolvimento regionais está se exacerbando, se comparado aos bancos multilaterais mais tradicionais. E eu acho que devemos incluir nessa discussão os bancos de desenvolvimento nacional e entender como eles podem se articular com os bancos de desenvolvimento regional. Os bancos de desenvolvimento nacionais, já que eles trabalham de forma limitada ao país, também devem trazer mais conhecimento em termos das comunidades, projetos, populações que deveriam ser beneficiadas do financiamento que essas instituições podem prover. E, por último, eu creio que se tentarmos passar além dessas falhas de mercado para definir o mandato desses bancos, eu acho que poderíamos melhorar a capacidade de empréstimo e o escopo e a efetividade desses bancos. Muito obrigada. Muito obrigada, Esteban. Você coloca elementos-chave que complementam muito bem essa discussão. Muito obrigada por falar sobre as empresas medianas e as pequenas e o papel dos bancos de multilaterais de desenvolvimento em promocionar e financiar essa parte tão importante do setor privado nos nossos países e pelo vínculo com o clima e os bancos nacionais de desenvolvimento, como um conjunto muito importante de fatores que deveriam ser levados em conta, porque estamos num contexto de reforma, de melhora, de melhoria e em relação aos bancos de desenvolvimento. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao nosso palestrante Kamal Hambro, do Instituto de Justiça Econômica da da África do Sul. Ele vai ter um papel importante de coliderança 2020. Kamal, desde a sociedade civil, que é principalmente a instituição que você esteve trabalhando para o Civil 20, qual é a sua evolução que você vê no papel de bancos multilaterais de desenvolvimento e qual é a sua influência na área nacional, regional, internacional e global? Muito obrigada, Kamal. Pode falar. Muito obrigada, Patrícia. Um prazer estar aqui. Obrigada aos outros palestrantes. Eu mesmo tenho algumas perguntas sobre o que eu vou fazer por volta do final da apresentação. O que estamos falando aqui até agora é que realmente os bancos de desenvolvimento público eles são importantes. Eles importam
por causa do tamanho e por causa da escala de empréstimo. Hoje existem centenas desses bancos por volta de 23 trilhões de dólares. Combinados, o volume de financiamento dessa comunidade inclui bancos de desenvolvimento multilateral, regional e nacional. Se combinarmos o volume de recursos, chega a 2,3 trilhões de dólares por ano. Isso é por volta de 10% dos investimentos totais globais, por todas o tipo de investimento público e privado. Esses bancos também têm sido uma resposta muito importante à policrises. Nós vimos um aumento de criação de novos bancos criados no mundo todo, desde a crise financeira da última década, e tem sido muito eficiente na resposta a essas crises. E estamos entrando numa situação cada vez pior mundial, com clima, pandemia e várias emergências globais de saúde, de meio ambiente. O papel desses bancos como instituições de investimento que atendem ao interesse do público aumenta. Mas o que faz esses bancos serem únicos? Bom, em geral, eles são controlados ou são públicos, eles têm autonomia e funções importantes orientados para o desenvolvimento público e coisas como foi dito antes, de criação de mercados e outras questões que em geral, eles não ganham imensos, lucros e eles se preocupam com investimento de desenvolvimento, investimentos de longo prazo, infraestruturais e várias outros benefícios. Esses bancos têm esses papéis, mas eu acho bastante importante entendermos que os bancos de desenvolvimento públicos ou outro, na questão de falando especificamente de dívidas, sabemos que dívida é poder, um poder que foi usado para formar e dar forma ao desenvolvimento dos países do sul global. Vamos olhar então o trabalho desses bancos especificamente na África para ilustrar o que eu estou dizendo. Nós tivemos um período inicial por volta de 1950 a 1980, que foi um período inicial no qual esses bancos, tinham, mandatos definidos por questões políticos. E foi um período, por exemplo, no qual o continente africano ainda era colonizado pelos países europeus. O Banco Mundial foi a primeira instituição deles foi o International Bank of Reconstruction and Development, uma resposta ao período pós-guerra para a Europa, que requeria um investimento de longo prazo para sair do buraco, mas não é realmente ele não estava interessado nos países do sul global ou países do sul da África. Então, esse primeiro período das instituições Bretton Woods, ou seja, o Banco Mundial, International Finance Corporation e depois o International Investment Bank. Passamos então a uma segunda fase de bancos de desenvolvimento regionais. Esses bancos de desenvolvimento regional germinaram nessa época com mandato para corrigir falhas de mercado regionais com uma adoção de regras regionais e com foco nas questões públicas dessas regiões, superando barreiras à integração através da eliminação de taxas e tarifas. Então, passamos a um segundo período do desenvolvimento e financiamento regional, que não era realmente caracterizado por criação de bancos novos, mas sim por uma mudança nos mandatos. É claro que os bancos de desenvolvimento públicos têm seus mandatos, mas eles devem realmente apoiar o desenvolvimento.
Mas como esse desenvolvimento é definido, quem ele beneficia, como ele beneficia, tudo isso foi questionado. Então, nesse período do desenvolvimento liderado pelo mercado, orientado pelo mercado, veio com fundos globais verticalizados, trust funds, que eram sim, ligados a esses bancos. Eu falo do Washington Consensus, e as instituições Bretton Woods, como o IMF, Banco Mundial, davam muito apoio a essa visão. Então, dessa forma, houve um estreitamento do escopo do desenvolvimento regional, mas isso foi para promover as forças do mercado em ação e reduzir a intervenção estadual nas economias nacionais. Isso foi uma onda e houve um apoio muito grande à privatização, um apoio a mercados liderados pelo Consenso de Washington de Desenvolvimento. E isso afetou as políticas de todos os bancos mundiais. É claro que o Consenso de Washington foi definido por princípios de disciplina, reforma financeira, reforma, privatização de instituições privadas, desregulação das atividades econômicas, esse tipo de questão. Então, esse fazia parte do pacote do Consenso de Washington, que buscava muito programas de ajuste estruturantes e estruturais. E muitas vezes esses bancos multilaterais, como o Banco Mundial, tinham esse tipo de política que era automaticamente colada em qualquer empréstimo. Aí então passamos para um terceiro período de desenvolvimento multilateral de bancos, e isso é o que você pode caracterizar, podemos caracterizar a partir dos anos 2000, e aí vemos a emergência de bancos do sul global, que são regionais e interregionais. Então, são novos players, novos atores no cenário global de bancos de desenvolvimento, ou seja, os bancos BRICS, o Asian Infrastructure Development Bank. O meu país, por exemplo, a África do Sul, é um dos membros fundadores do New Development Bank, o Asian Investment Bank, o Asian Infrastructure Investment Bank. Esse tipo de banco são ambiciosos em termos geopolítico e tem programas interregionais e trouxeram uma hã, expansão geográfica dos Estados-membros, com maior polarização e intervencionismo estratégico de mercado. Isso usa instrumentos de desenho de mercado e isso não é invenção. Não existe nenhum tipo de, escamoteamento do uso, por exemplo, de políticas industriais. Isso foi uma mudança na emergência de novos bancos e uma mudança no modus operandi de empréstimo desses bancos e os instrumentos que ele usa, os entidades estaduais que eles usam, e você vê um tipo específico narrativa que vem do Banco Mundial e do G20, que fala da eliminação de riscos ou da garantir esses investimentos privados, em contraste com esses bancos que investem de forma muito direta em empreendimentos nacionais públicos. Então, existe uma diferença qualitativa, o New Development Bank, por exemplo, está investindo muito nas moedas locais. Então, esses bancos têm realmente diferenças qualitativas se comparados aos anteriores, e essa é uma evolução importante. Eu acho que isso é um resultado de competições, em vez da natureza colaborativa dos bancos de desenvolvimento multilaterais. Eu acho que isso traz uma certa alerta para os bancos multilaterais e seu sistema internacional. É apenas com a emergência desse novo tipo de banco, das novas posições assumidas, das novas ideologias,
que você tem o empréstimo para países em desenvolvimento que são mais favoráveis a esses países. Então, dessa última fase até o dia de hoje, tivemos eventos e declarações desses bancos multilaterais de desenvolvimento que se juntaram, por exemplo, na reunião de 2020, a The Finance and Common Meeting, é uma reunião que ocorreu em 2020 em Paris, no qual todos os bancos de desenvolvimento ah, fizeram uma declaração sobre os seus papéis, sobre o fato que eles são diferentes do setor privado. Eu vou ler essa declaração agora. É bastante interessante quando eles dizem: assim, nós temos um papel único nos sistemas financeiros, com os nossos mandatos públicos e nossos respectivas ah, tecidos econômicos, sociais e que constroem pontes entre mercados privados e o governo, entre o doméstico e o internacional, entre o global e micro-regiões e suas soluções, entre o longo e curto prazo, e podemos contribuir de forma significativa à reorientação do sistema financeiro global para atender os NDGs e a mudança global. Então, vemos que esse tipo de declaração não vem do financiamento privado. Voltamos então ao dia de hoje, onde quando temos questões como o financiamento, o desenvolvimento público, e francamente a razão e a importância deles é que é uma resposta a lucros das, da ordem global que está erodindo a existência dos próprios povos e da vegetação do mundo. Resposta correta, mas ela está focada nas coisas diferentes. Existe um número de situações, especialmente da sociedade civil, que precisam estar muito claras para que não haja uma distorção dessas intenções. Quais são elas? Democracia, soberania nacional, direitos humanos e os termos de financiamento desses bancos de desenvolvimento público. Eles podem ser, sim, um problema para a democracia por causa das condicionalidades e termos de financiamento que não passam pelo parlamento, que não são democrados, que não passam pelo consenso nem soberania nacional. Essas empréstimos não são aprovadas pelos parlamentos dos países. Então, essa é uma questão que precisa ser sempre advogada nos países. E a soberania nacional também sempre esteve sob ataque dos bancos multinacionais de desenvolvimento com os seus programas cheios de condicionalidades. É preciso ter muito cuidado. É preciso considerar como eles trazem desafios em termos de política, espaço e direitos humanos. Esses últimos precisam sempre ser protegidos e estarem no programa em si de empréstimo. Existem muitas preocupações no mundo todo, existem muitas ondas de migração de comunidades e péssimas consequências para o meio ambiente. Então, é preciso que esses bancos realmente adiram aos direitos humanos conforme determinados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e precisam ser absolutamente transparentes para que esses impactos sejam positivos. Essas reformas econômicas, particularmente, podem ter impactos adversos para os direitos humanos. Isso nem sempre é feito, eles têm realmente um efeito muito negativo nos direitos humanos dos povos, as pessoas podem realmente sofrer muito com isso. Então, existem questões também principais que precisam ser respondidas. Quando vai ser paga essa dívida? Essa dívida é sustentável? Todas essas perguntas precisam ser respostas, comunicadas de forma muito clara, transparente na esfera pública. Os bancos de desenvolvimento público, o negócio deles é dívida. A dívida é poder. Então, voltando ao que eu disse no início da minha apresentação, é um poder que nós precisamos mobilizar para garantir os direitos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Kamal, pela história e evolução dos bancos multilaterais de desenvolvimento, essa conexão importante que você coloca com a dívida e essa mudança, como evoluiu, essa mudança que nós vemos agora desde a origem dos bancos multilaterais de desenvolvimento até a mudança de agora no nosso contexto e os desafios que nós temos dessa sociedade civil. Convido a todos vocês colocar no chat, no bate-papo, as suas perguntas são bem-vindas. Faremos uma roda de perguntas e finalizar com o webinário e aproveitar a presença dos nossos palestrantes. Vocês já podem colocar as suas perguntas no bate-papo e no ícone de perguntas e respostas. Eu vou ler uma delas. A Santa pergunta, e essa é uma pergunta para Karim. No marco de a melhoria da proposta de uso de moeda local, como fazer para reduzir remover, eliminar o código dos Estados Unidos, o código SWIFT? É uma coisa que nós estivemos falando. Eu colocaria essa pergunta para Karim. E aproveitando o papel de moderadora, gostaria também de fazer algumas perguntas ao painel e passar a palavra na mesma ordem. Adicionalmente a essa pergunta, Karim, Kamal falou, por exemplo, sobre o de-risking, reduzir os riscos. E, por outro lado, na última década, falamos sobre o papel no setor privado, financiamento, com essa mensagem de from billions to trillions, de milhas de milhões a bilhões, desde o setor privado. E não deu certo, isso não aconteceu. Como você vê desde o G20 a estratégia de continuar com o processo de de-risking, reduzir os riscos, desde os bancos multilaterais de desenvolvimento para alavancar melhores recursos no setor privado? Você vê desafios, riscos, qual é o olhar do G20 nesse sentido? Eu também gostaria de perguntar ao Esteban. Esteban, como vê o seu balanço de financiamento e disso que você fala sobre financiamento de empresas medianas, pequenas, para um papel mais ativo de bancos multilaterais de desenvolvimento nesse setor? E o balanço eh, versus o financiamento e o apoio a empresas grandes, que nós vemos na nossa região e vemos que em alguns dados que existe um desbalanço nessa priorização, mas são as empresas medianas, pequenas, que têm uma capacidade de mobilizar mais as economias locais, gerar emprego decente. Qual é a sua recomendação do balanço tão importante do papel dos bancos multilaterais de desenvolvimento? E o Kamal. Kamal, gostaria de perguntar a você, e uma coisa que nós estivemos falando desde o Civil 20, dos think tanks 20, um espaço onde o Kamal teve a oportunidade de participar. Estamos falando de Bigger, Better and More Effective. Em uns dois espaços para o G20, eles falaram mais de uma coisa, para todos, being better, more effective, but for all, para todos. Como chegar até a população? Parece que existe uma desconexão dessas políticas macroeconômicas. Como chegar ao micro, desde os bancos multilaterais de desenvolvimento? Aproveitando o meu papel hoje e como não temos mais perguntas, temos mais uma pergunta. Qual é a relevância do Pacto do Futuro para mobilizar mais recursos através dos bancos multilaterais de desenvolvimento? E uma última pergunta que está em inglês. Quais são os maiores desafios ou que podem ter
um efeito adverso na Então, priorização das eu ODS vou deixar a palavra quando tratamos aos dessas falhas de palestrantes na mercado. mesma ordem. Peço que você, peço por favor, ser breve nas suas respostas. Gostaríamos de ouvir a todos vocês. Karim, por favor. Muito obrigada, Patrícia, muito obrigada a todos que estão aqui pelas perguntas. Quanto a SWIFT, quan quando a gente fala da reforma dos bancos de desenvolvimento e a arquitetura, e especialmente a agenda dos bancos de desenvolvimento, nós não estamos considerando os códigos SWIFT. Nós olhamos sempre da perspectiva desses bancos de desenvolvimento e especificamente o empréstimo nas moedas locais, nós estamos considerando sempre gastos, básicos, limitações e outras soluções ou formas pelas quais esses bancos podem, encorajar aqueles que tomam empréstimos a fazer esses empréstimos na moeda local, apenas oferecendo a opção dessas moedas locais aos países que tomam esses empréstimos. Estamos vendo medidas para dar assistência técnicas a esses países que tomam empréstimos, fortalecendo as competências, capacidades deles de adotar estratégias de mitigação de risco, tomar decisões informadas sobre os riscos. Então, essas são as medidas que estamos considerando na perspectiva do documento que escrevemos, o roteiro. Não estamos considerando a questão do SWIFT, particularmente no contexto desse documento, talvez dentro da discussão do G20 e outras plataformas, mas essa tem sido a nossa estratégia nesse escopo. Quanto a obter mais recursos do setor privado, várias questões podem ser usadas aqui, incluindo definições em comum, matrizes para medir a mobilização de recursos nos bancos. Esse é um ponto essencial, como ter um consenso em termos de o que você considera ser a metodologias e métricas comparáveis diferentes para entender a mobilização do setor privado, para que possamos desenvolver iniciativas para melhorar as suas capacidades, esse é um ponto muito importante. Também, falando sobre a outra discussão sobre esses bancos, trabalhando como sistema, uma questão que Kamal e Esteban mencionaram sobre o papel dos bancos de desenvolvimento público no nível nacional e subnacional, e sua ligação com os bancos de desenvolvimento multilaterais, eu acho que uma coordenação fortalecida com eles para desenvolver plataformas para cofinanciamento, limitação e o e trabalhar com bancos de desenvolvimento públicos ou nacionais ou subnacionais, são algumas das medidas que esse documento que redigimos também consideram, para aumentar a capacidade desses bancos de obter recursos do setor privado. Quanto à relevância do Pacto para o Futuro, eu acho que a minha questão seria sempre que eu entendo que o Pacto para o Futuro e o documento do G20 dá o mandato, dá o arcabouço. E eles vão ajudar a organizar a agenda, estabelecer um arcabouço para ação conjunta. Em algumas ações, eles, eh, pedem que instituições trabalhem sobre questões específicas. Então, essas são algumas das importâncias do Pacto para o Futuro, que tem a ver com mobilizar esses atores para iniciativas concretas. O próximo passo talvez seja o mais importante, porque com esses diferentes arcabouços estabelecidos, quais seriam os pontos em comum ah, entre essas iniciativas e quais seriam as novas iniciativas que possam usar as sinergias entre eles para um resultado ótimo? Eu acho que essas seriam, então, as perguntas, Patrícia, que eu tinha a responder. Muito obrigada, Karim. Agora, para complementar um pouco, existe uma pergunta se tivesse uma depreciação em moeda local, quem pagaria essa depreciação? E tem a ver com
com empréstimos de moeda local. Isso é exatamente porque as discussões sobre empréstimo local e limitação são tão importantes. É por isso que o empréstimo em moeda local é tão importante em termos de projetos para países em desenvolvimento. Nós já vimos os desafios de ah, empréstimos em moedas exteriores nos nossos países da Latinoamérica, América Latina, e os desafios que ela trouxe. Então, é por isso que essas medidas são tão essenciais no contexto da agenda de redesenho e reforma dos bancos de empréstimo multilateral. Muito obrigada pela resposta, Esteban. Se considerarmos o financiamento para as empresas de pequeno, médio e grande porte na América Latina, em segundo lugar, eles têm origem de instituições que fazem empréstimos que não são bancos. Temos depois, então, o sistema bancário, o mercado de ações e, por último, o mercado de capital nacional. Empresas de grande porte, elas financiam o mercado de capital internacional. Em geral, as empresas de pequeno e médio porte usam os seus lucros, e, em geral, quando consideramos por que eles não querem acessar as ofertas de banco comercial, uma grande porcentagem deles dizem que eles não precisam de crédito, que eles não precisam do sistema financeiro. E isso é uma questão que nos mostra de forma repetida, aparece de forma repetida em todas as pesquisas. E é aqui que os bancos de desenvolvimento têm seu papel. O problema desses bancos quanto à inclusão financeira, na literatura também é repetido, é que o acesso financeiro é ligado à inclusão financeira. A definição é uma dessa inclusão é uma ferramenta de inclusão, de desenvolvimento. Então, para ter esse tipo de política, é preciso olharmos não apenas do lado do suprimento, como a maior parte das políticas nesse sentido fazem, mas também do lado da demanda. Não só do lado da oferta, mas também do lado da demanda. Para mim, essa é a única forma de aumentar o escopo e efetividade dos bancos nacionais de desenvolvimento na promoção de inclusão financeira. Quanto aos bancos de desenvolvimento ah, e falhas de mercado, eu sempre insisto que a colaboração entre os diferentes tipos de bancos de desenvolvimento é absolutamente essencial. No momento existe pouco diálogo entre eles, então a parceria, a colaboração precisa incluir uma troca de informação sobre as melhores práticas. No momento isso não existe. Na ECLAC, o IDB e o ALIDE recentemente criaram uma comunidade de prática para bancos de desenvolvimento nacionais baseados nessa ideia. Essa comunidade começou em 2023, foram feitas apresentações, trouxemos opiniões de especialistas. Isso permitiu que os bancos conversassem entre si quanto aos seus instrumentos, objetivos e modus operandi sobre as suas ações. Eu acho isso absolutamente essencial a para aumentar o que se sabe sobre essas ações, suas eficiências e efetividade não empréstimo. Obrigada. Thank you. Muito obrigada, Esteban, pelas respostas. Kamal, agora eu passo a palavra a você. Muito obrigada, Patrícia.
Eu acho que a sua pergunta foi sobre como fazemos esses bancos maiores, melhores e mais eficientes, mas para todos. Eu creio que a solução para isso, em muitos países em desenvolvimento, seria ser investimentos de grande porte na infraestrutura pública, ou seja, eletricidade limpa, água, transporte. Isso casa a necessidade de bens públicos com os imperativos da transição global para a limpa. Você sabe, os bancos de desenvolvimento público e os bancos multilaterais podem encontrar esse ponto ótimo. E vocês vão ver muita resistência e frustração com os bancos multilaterais, e vem da ideia que esses bancos não têm nenhum interesse nas agendas políticas nacionais dos países. E muitas vezes encontramos muita resistência, especialmente a instituições Bretton Woods, como o Banco Mundial. Eu acho que podemos contornar essa resistência e esse legado histórico ao garantirmos que esses termos de financiamento e acordos de empréstimo passem pelos processos democráticos dos parlamentos nacionais. Muito obrigada. Obrigada, Kamal. Por falar também desses atores que não falamos, os políticos dos nossos países que têm um papel importante na fiscalização, os deputados dos nossos países. Eu vejo que não temos mais perguntas do nosso público. Gostaria de agradecer ao Karim, Costa, Kamal, Esteban, por estar no nosso webinário para falar com outros atores na nossa região, na América Latina, na África e outras partes do mundo, a nossos parceiros no norte. É muito importante nas nossas agendas. Eu me levo algumas mensagens importantes. A combinação de esforços, colaboração e a sinergia entre os bancos multilaterais de desenvolvimento e também essa folha de rota de uma reforma muito importante desses bancos multilaterais de desenvolvimento que não poderiam ser melhores, efetivos sob os mesmos critérios. Esse business as usual, levar em conta as empresas medianas e pequenas, os bancos nacionais de desenvolvimento, e vemos também que um tamanho e capacidade estão crescendo e as perspectivas é que continuarão crescendo e também a sua capacidade de financiamento. É muito importante ter essa chegada às pessoas a gente, a população, aquela que está mais exposta a vulnerabilidades, que eles sejam beneficiários dessas reformas e essa melhoria de bancos multilaterais de desenvolvimento. Para finalizar, essa ambição não somente é para uma capacidade de financiamento de Agenda 2030 com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas também financiar a agenda climática e adicionar os elementos-chave que foram falados nesse webinário, que são os direitos humanos, a egalidade de gênero e, e como aproximar os desafios do banco, dos bancos multilaterais de desenvolvimento. Finalmente, falar sobre processo de desenvolvimento, do processo de desenvolvimento, onde que estarão no centro da agenda e desde o lá de nossos parceiros. Gostaríamos de que vocês acompanhem a gente nesses outros temas que nós falaremos. Mais uma vez, muito obrigada aos nossos palestrantes, Karim. Espero que desde o G20 você também se leve essas recomendações do Esteban e do Kamal até um processo construtivo que nós queremos contribuir. Muito obrigada mais uma vez aos palestrantes, nossos intérpretes, aqueles que fizeram possível o webinário e a organização, a parte do Latindad,
ao Instituto Economic Justice, Justice Brasil. Muito obrigada. Tenha um bom dia.